O que nos está proposto nessa noite é tratarmos um assunto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, que é o fato de Pedro e João estarem diante do Sinédrio, diante do conselho das autoridades, porque eles haviam feito um benefício a um ser humano, a uma pessoa. E esse fato se relata no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, que Pedro e João iam à hora nona no templo a orar e sempre colocavam na porta do templo um paralítico, um homem que havia nascido deficiente de nascença. E eu quero chamar a atenção, queridos, que ele estava sendo colocado na porta. Nesse tempo, não havia outra solução a não ser pedir esmola. Talvez não fosse muito diferente nos dias de hoje. Você sai por aí, você vê um grande número de pessoas dormindo embaixo das lajes, na rua, e pedindo esmolas nas sinaleiras. Esse homem também era colocado na porta do templo, porque era ali o lugar onde passava mais gente. E realmente a esperança deles é que estas pessoas que iam na igreja são mais sensíveis, as pessoas que buscam Deus são mais sensíveis. E ele parava ali dizendo: bem, aqui alguém vai me dar alguma esmola. E eles estavam levando ele para a porta e encontram Pedro e João. E eles encontram aquele homem nessa situação. Ele estava ali há 40 anos. Não são um dia, 2 dias, são 40 anos. É uma vida. Olhando superficialmente, aqui temos muitas pessoas que não chegaram aos 40 anos ainda. Agora, aqueles que já chegaram já têm uma experiência um pouquinho maior da vida e sabem que isso é bem possível. Talvez ele poderia ficar ali 50, 60 anos ou morrer ali, porque não iam encontrar solução para esta vida. Sabe, hoje, nos nossos dias, amados, os dias que nós vivemos, que são dias extremamente difíceis, a gente também sabe que pessoas vão passar pela vida, nascer e morrer, sem encontrar solução para as suas vidas, sem encontrar resposta para os seus anseios. E esse homem estava ali há 40 anos. E Pedro e João o encontram e dizem para ele, nesse encontro, que ele estava pedindo esmola, eles disseram: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso nós te damos. Levanta, toma tua cama e anda. E pegaram ele pela mão e o levantaram, e ele já saiu pulando, saltitando. Ele não precisou de fisioterapia, não precisou de nada. E eu quero dizer para você que ele estava há 40 anos. As pernas já estavam totalmente atrofiadas. Mas ali se manifesta o poder de Deus, através de Pedro e João, na vida desse paralítico. O poder de Deus se manifesta na vida das pessoas quando quem tem alguma coisa para dar. Quando nós não temos nada para dar, nada acontece. Agora, quando temos esta fé, esta convicção, as coisas acontecem. E eu já vi coisas extraordinárias, inexplicáveis, acontecem quando Deus se manifesta. Hoje, nós, a igreja, está vivendo um grande desafio. Esse é um desafio enorme,
pregar o Evangelho, levar as boas novas para as pessoas, nesse mundo onde nós vemos tanto sofrimento, nesse mundo tão carente, tão deficiente de valores espirituais que são necessários. E eu falo das pessoas lá fora e falo das pessoas aqui dentro também. Você percebe que eu tive o cuidado de dizer não das pessoas lá fora, mas das que estão aqui dentro também. Estão perdidos. Isso, não sabem o que fazer. Estão desorientados. Mas porque eu nunca vi tanto especialista e tantos instrutores como nos dias de hoje. Você liga a TV, rádio, você vai encontrar alguém dando alguma instrução, dando algum ensinamento, principalmente no YouTube. E eu vou falar da minha parte, tá? Não vou falar dos outros. Eu podia falar dos padres, né? Às vezes a gente pega ali, bota na TV e vê quantos canais estão operando. Esses dias eu contei, bem, tinha 12 canais operando. 7 eram canais católicos e 5 evangélicos. Meus amados, com tanta gente, 24 horas por dia pregando e falando do Evangelho, falando do amor de Deus, será que não é para ter uma transformação maior no mundo em que nós vivemos? Eu me conheço há 50 anos como convertido, né? 52, há 40 anos falando do amor de Deus para as pessoas. E nós vemos que parece que há um tempo atrás era mais fácil, mas nos dias de hoje está mais difícil. Na verdade, a grande parte das igrejas, amados, estão pregando um evangelho sem poder, um evangelho sem ousadia. Imagine Pedro e João passando, dizendo para aquele homem: toma tua cama, levanta-te e anda. Isso é ousadia. Eu diria que eu teria medo de passar vergonha, de chegar para esse homem e dizer: levanta-te e anda. Porque você entende o que eu quero dizer? Você precisa ter uma vida muito especial diante de Deus para que essas coisas aconteçam. Sabe, há alguns anos atrás, as pessoas entravam na igreja e ouviam os cânticos, ouviam o louvor, ouviam a palavra, e logo se convertiam. Você via a ação do Espírito Santo, percebe? A ação do Espírito Santo na igreja. Hoje não. Hoje, muitas vezes, as nossas reuniões, não a nossa, mas por isso eu estou abrangendo, parece mais um show do que realmente uma pregação do Evangelho, uma demonstração daquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas. Sabe, nós estamos vendo que a nossa espiritualidade, apesar de vir na igreja, porque eu acho muito pouco, uma vez por mês, ou 2 por mês, ou 4 por mês, ou 5 por mês, ou 10 por mês, eu acho muito pouco. Nós nos alimentamos todo dia, e muitas vezes 2, 3, 4, 5 vezes. Fora os lanchinhos extras, né? A gente dá uma passadinha ali, rouba uma bolachinha, um biscoitinho, um salgadinho. Nós nos alimentamos fisicamente, porque se deixarmos de comer, nós vamos enfraquecer. E a gente sente quando tem alguma enfermidade, alguma doença, nós enfraquecemos fisicamente. Mas nós não notamos quando nós enfraquecemos espiritualmente. Eu vejo hoje uma igreja raquítica, sem forças, sem poder,
sem ousadia, uma igreja temerosa, tudo pela ausência do Espírito Santo na vida das pessoas, na minha vida. Sabe, é escutando, é ouvindo a palavra, é ouvindo os testemunhos, é vendo aquilo que Deus está fazendo nas pessoas que nós começamos a crer, a acreditar, a ver que realmente Deus tem poder. E nós também desejamos esse poder nas nossas vidas para vencermos as nossas dificuldades, que são muitas, são intensas. Estou falando dessa igreja, amados, que não tem vitalidade, não tem energia. Porque eu e você somos mais preocupados com os bens materiais, em ganhar a nossa vida, ganhar o nosso sustento. Mas a igreja primitiva, lá no livro de Atos dos Apóstolos, onde nós estamos lendo, na verdade, no capítulo 2, eles nos revelam que a igreja se reunia todos os dias. Mas além de se reunir todos os dias, eles ainda partiam o pão. Uma maneira de fortalecimento espiritual. Que a ceia nada mais é do que fortalecimento espiritual. Não é o pão e não é o vinho, mas aquilo que ela simboliza, significa para as nossas almas. Mas nós estamos muito preocupados com as outras coisas e não temos tempo, não é verdade? Ninguém mora muito perto da igreja, tem que sair, tem que vir, tem que gastar. Mas o correto, em tempos passados, as pessoas iam muito mais na igreja do que agora. A nossa comunidade vinha mais na igreja do que agora. Nós víamos às quartas-feiras, nós orávamos, nós víamos aos sábados, nós víamos aos domingos de noite, nós víamos aos domingos de manhã e ainda víamos estudos especiais durante a semana. Nós nos alimentávamos, nós crescíamos no conhecimento da palavra de Deus. E crescer no conhecimento da palavra de Deus é fortalecer o nosso espírito contra as lutas que nós temos que enfrentar. É quase impossível, na verdade, nós irmos todos os dias na igreja. Mas eu acredito que até seria viável você vir 2 ou 3 vezes por semana na igreja. Mas nós não nos sentimos atraídos pela palavra. Nós não nos sentimos atraídos pela comunhão dos santos. Estou sendo um pouquinho amargo e um pouquinho duro, não é verdade? Para comentarmos um assunto tão importante. Porque, amados, nós só temos um que nos ajuda a nos defender contra as astutas ciladas do diabo e do maligno, que é o Espírito Santo. Sem ele, nós somos enredados em toda sorte de ensinamento. Não é o que eu falei agora, você liga o YouTube, tem um pastor lá pregando, certamente mais eloquente, mais esperto, mais sabido do que eu, mais preparado do que eu. Eu quero colocar mais preparado no sentido de preparar a mensagem, estudar a mensagem e trazer ela a você enlatadinha, bonitinha, enfeitadinha, como aquele pacote de presente que você enfeita e coloca uma fitinha. Nada contra, eu só estou explicando que vai haver nesta mensagem uma ausência do Espírito Santo de Deus que é fundamental para convencer o pecador. Nós podemos achar a mensagem linda, mas ela não convence o pecador. E
nem faz nós deixarmos os nossos maus caminhos e nos volvermos para Deus. Um dos estudos desse mês passado foi arrepender-vos. Queridos, a palavra de Deus tem que falar conosco de uma maneira que ela mexa com o nosso interior e faça que nós possamos ver aonde estamos errando, aonde estamos falhando. Mas, queridos, isso não tem acontecido. A igreja tem perdido seus filhos, as famílias têm sido destruídas, porque, queridos, o Espírito Santo não está agindo e atuando nos nossos corações. Não me admira que nós desejamos fracos, não é verdade? Porque nós desejamos muito mais o sucesso pessoal do que o sucesso da obra de Deus. Nos anos passados, eles tinham interesse no sucesso da obra de Deus, de ver o Evangelho atuando, operando, salvando vidas, havendo cura, libertação, que é o nosso propósito. Sabe, queremos ter sucesso pessoal, e alguns pastores, queridos, desejam sucesso pessoal, desejam glória, desejam honra para si, não para a obra de Deus. É uma realidade que nós estamos vivendo nos dias atuais, né? Mas a igreja primitiva reunia-se todos os dias. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 37 a 39. Eu quero que você leia comigo, para você ver o que acontecia quando a igreja primitiva se reunia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 a 39. Perdão, eu inverti a passagem, mas nós vemos aqui a vida dos primeiros cristãos. No capítulo 2, no verso 43. 2, 43. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. E por isso, todas as pessoas estavam cheias de temor, cheias de amor, e todos os que criam estavam juntos e unidos. Você percebe? Estavam juntos e unidos, e repartiam um com os outros o que tinham. Havia uma solidariedade na igreja primitiva, né? E ele continua dizendo, não é o propósito que eu quero aqui, mas eu quero só que você preste atenção. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Se nós fizéssemos isso hoje aqui, seria o caos. Ele está falando de uma igreja que tinha uma consciência muito grande. E uma igreja cheia do Espírito Santo, onde ninguém queria aproveitar ou tirar proveito de coisa alguma, mas queria beneficiar os outros. Hoje seria o caos, não é? Haveria muitos aproveitadores. E diz assim, todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Você percebe?
Havia conversão todos os dias, em todas as reuniões, em todos os cultos. Porque, queridos, não era algo falso, mas algo verdadeiro, algo que partia do coração. A igreja, quando está cheia do Espírito Santo, queridos, é notório. Não precisa ninguém anunciar a presença do Espírito Santo. Eu participei de alguns cultos, queridos, que mal nós começamos a cantar e as pessoas já estavam cheias do Espírito Santo, louvando a Deus, como se algo extraordinário estivesse acontecendo. Mas ninguém disse uma palavra, apenas entoaram alguns acordes e começaram a cantar, louvar ao Senhor. As pessoas que estavam ali estavam cheias do Espírito Santo. E o pastor conta certa feita que ele foi numa igreja e estavam louvando, o louvor estava maravilhoso e tal, e de repente assim ficou um silêncio na igreja, que se ouviu uma mosca voando. Ele disse: ué, o que aconteceu? E ele saiu entre os bancos caminhando e olhava, as pessoas todas estavam orando, louvando a Deus, estavam como nós pentecostais dizemos, orando em línguas. Uma das manifestações do Espírito Santo da igreja é, alguns chamam de glossolária, o falar em línguas. Não é aquela coisa estranha que às vezes alguns se assustam, mas é a forma como o Espírito Santo age e atua. Vejam, queridos, a igreja primitiva, ela vivia isso constantemente. Se nós analisarmos e olharmos no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 40, ele diz assim: salvem-se desta geração perversa. Eu não tenho receio nenhum em dizer que nós estamos vivendo no meio de uma geração perversa. Má. Isso nos causa assim um certo medo, não é verdade? Nós reconhecemos o tempo que estamos vivendo. A igreja reconhece o tempo que está vivendo. Mas os seus filhos, os seus membros, os seus participantes não reconhecem que devem fazer alguma coisa, que devem tomar alguma atitude. Normalmente nós queremos que, eu vou deixar para o pastor Marcos, vou deixar para o outro irmão. Na verdade, queridos, nós somos responsáveis, sim, pela salvação dessa geração perversa. Perversa de pervertida. Vejam os filmes, vejam as novelas. Você sabe que nós aqui não falamos muito de indumentária, de vestimentas, de roupas. Não é verdade? Não falamos. Parece que desconhecemos isso. Mas, queridos, se você está na rua, você nem precisa pensar muito. Nem precisa ser muito crítico. Com certeza. Nós vamos ver um pouquinho de tudo. Nós reconhecemos esse tempo. Mas nós não temos forças para vencer esse mundo. Nós não temos força. Às vezes nós queremos deixar de ver alguma coisa, nós não deixamos. Queremos fazer alguma coisa, mas não fazemos.
Normalmente a gente costuma dizer assim, né? É o regime que eu ia começar. Legal. Mas e a pornografia que eu devia deixar de ver? Não tem força. Porque amados, a abelha é atraída pelo mel. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Somos atraídos por essas coisas, não é? Temos dificuldade de vencer. E Jesus, amados, quando estava próximo da sua partida, ele chamou os seus discípulos e disse: olha, vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, sejam revestidos do Espírito Santo. E eu quero dizer para a minha amada igreja que nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus. Senão nós não vamos vencer. Nós não vamos ter fome e sede do Deus vivo. Nós vamos ser atraídos por qualquer coisa, menos pela palavra de Deus e pela presença de Jesus. Jesus disse aos discípulos: fiquem aqui. E os próprios discípulos, amados, se decepcionaram consigo mesmo. Pedro, puxa vida, como neguei. O outro, né? Como duvidei. Você está entendendo? Se falarmos algumas coisas e alguns milagres aqui na igreja, certamente, talvez 1 ou 2% vão acreditar. Os outros vão duvidar. Vejam, o milagre que aconteceu na porta do templo foi irrefutável. 40 anos, estava aquele homem lá. Agora ele via, pulava, saltava. As autoridades foram correndo lá e pegaram Pedro e João e disse: olha, fica quieto, cara, cala a boca, não fala mais nisso. Sabe, eu tenho dificuldade de me lembrar qual foi o tempo que alguém nos procurou para nos calar por manifestações espirituais. Percebem o que eu estou falando? Sabe, era irrefutável, o milagre era extraordinário, não é? E hoje também, mas a igreja quer falar do amor de Deus, eu tenho certeza disso. Mas às vezes nós não convidamos nem o nosso parente, nem o nosso filho. Nós deixamos de prestar atenção nisso, não é? Nós não temos forças para vencer muitas vezes a nossa preguiça. Estou cansado hoje, não vou. Eu fico perturbado, amados, ter que falar essas coisas. Mas o Espírito Santo de Deus só vem sobre aqueles que o amam e o desejam e querem estar com ele. Eu me recordo do tempo que eu era namorado da minha amada esposa. Eu vinha lá de Canoas quase todos os dias para vê-la, depois de um dia de trabalho. Quando amamos, nós queremos estar juntos. A igreja que ama ao Senhor quer estar junto nos cultos. Mas como nós não conhecemos o Espírito Santo de Deus, nós não sabemos como Deus é bom, como Deus é formidável, como Deus é extraordinário. É importante. E os discípulos de Jesus precisaram ser batizados com o Espírito Santo,
para que tivessem ousadia, coragem para fazer a obra de Deus. A igreja sem o Espírito Santo não tem ousadia para fazer a obra de Deus. Não tem ousadia para pregar o Evangelho da verdade, queridos. Eu algumas vezes tenho visto que de papo furado o mundo está cheio. A gente quer ver autenticidade, vidas de verdade, coisas acontecendo, sabe? Vidas sendo transformadas. Sabe, nós precisamos do Espírito Santo para ter ousadia, para vencermos aquilo que muitas vezes nos dominam e nós possamos dar um testemunho. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Eu gostaria de dar uma ordem para a igreja: não vamos sair da igreja enquanto nós não formos batizados com o Espírito Santo. Começamos com os ensaios esse ano, não é verdade? 40 dias vamos buscar o Espírito Santo. Alguns, com 5 dias, se esqueceram, não fizeram o sexto, nem o sétimo, nem o oitavo. Outros foram até o 20º, mas não continuaram até os 40. Alguns, raros, conseguiram vencer os 40 dias buscando o Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu dizer para você que a igreja sem o Espírito Santo é um encontro social. Nada mais do que um encontro social. O irmão canta, o outro toca, as pessoas entram aqui, mas saem do mesmo jeito que entraram. Não viram sinais, não viram maravilhas. Sabe, é tão importante, amados, nós termos essa consciência de que nós devemos ficar até que do alto sejamos revestidos de poder. A igreja apostólica passava dias buscando. Mas domingo, de repente, nós temos futebol, não é verdade? Eu não gosto muito de futebol, mas domingo temos futebol. Sabe, outros têm outras atividades, outros afazeres. E nós não estamos buscando a Deus efetivamente, não é? Nós estamos buscando os prazeres e as alegrias que o mundo nos oferece. Para ter uma vida ungida pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que nos purificar realmente das coisas más que o mundo nos oferece. Complicado e difícil, mas sem isso nós não vamos ver a Deus. Porque as bem-aventuranças diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se nós não estamos vendo a Deus, é porque tem alguma escama nos impedindo. Se nós não estamos vendo a ação de Deus nas nossas vidas, nós estamos falhando em alguma coisa, sabe? Por isso eu repito, não me admira da igreja estar tão fraca, queridos. A igreja está sem poder, uma igreja social e não uma igreja espiritual. Assumir responsabilidade na igreja, queridos, exige que sejamos revestidos do Espírito Santo de Deus. Porque senão, em vez de fazer a boa obra, nós vamos fazer a obra que atrapalha. Nós vamos criar inimizades e não aquilo que Deus faz. Por isso Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e espiritual.
Mas se eu não me arrependi dos meus pecados passados, eu não vou crescer espiritualmente. João Batista, antes de Jesus veio pregando, ele disse: arrependei-vos de crer no Evangelho. Percebem? Sem arrependimento não há conversão. Alguns irmãos não são convertidos, são convencidos. Convencimento é assim, a gente, eu estou convencido, como o pastor fala bem, que legal, cara, é bacana. Mas você não vê a ação de Deus na vida do pastor. Agora, quando você vê a ação de Deus, as coisas mudam. Sabe, quando a gente se arrepende, quando nós nos arrependemos, queridos, nós realmente vamos fazer a vontade de Deus e vamos cumprir o mandamento de ir e pregar o Evangelho. Sem o Espírito Santo, jamais entregamos a nossa vontade a Deus. Faz de conta, não é verdade? Nós temos que colocar os nossos desejos aos pés de Cristo, no altar, e sabermos o nosso compromisso e na responsabilidade, quando Jesus disse: ide pelo mundo e pregai o Evangelho, falai do amor de Cristo. Eu sempre digo aos irmãos, não é preciso pregar, é preciso viver o Evangelho, para que as pessoas venham na igreja, porque elas vão querer aquilo que está acontecendo na tua vida, porque é muito bom. Jamais nós entregamos os nossos desejos e vontades. Sem buscar a santidade, queridos, ou seja, vocês lembram-se quando Cristo morreu e o véu do templo foi rasgado e o Santo do Santíssimo foi aberto para que todos pudessem entrar no Santo do Santíssimo, que era um lugar onde só o sacerdote entrava? O sacerdote entrava ainda amarrado com uma corda pela cintura. Por quê? Porque aquele lugar era o Santo do Santíssimo. Se ele tivesse algum pecado não confessado, ele ia cair duro naquele lugar. Você sabe por que muitas pessoas não buscam o Espírito Santo de Deus? Percebem? Buscar santidade. A igreja dos nossos dias nem sabe que existe Espírito Santo. Não iria constranger aos irmãos, por favor, mas perguntando: já recebestes o Espírito Santo de Deus? Sem o Espírito Santo de Deus, a gente sabe que é fraco, é fragilizado. Sabe, nós jamais vamos poder nos salvar dessa geração perversa e má se nós não estivermos revestidos do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ser enrolados e nós vamos fazer parte desse mundo. Sabe, nem sabemos que existe o Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que vai nos fortalecer nessa luta de vida ou morte. Como, pastor? Sim, vida ou morte espiritual. Você vive espiritualmente ou você morre. Às vezes a gente está só esperando qual é o dia e nós vamos morrer. Estamos respirando por aparelho. Sem o Espírito Santo é muito difícil. Sabe, não vamos entender e compreender os caminhos de Deus, os caminhos da vida. É só o Espírito Santo. Foi isso que Pedro, quando estava ali conversando com Jesus, disse
para ele: não quereis vir a mim para terdes vida? E vida em abundância? Ah, não quer vir a mim para ter vida? Vida em abundância? Só com o Espírito Santo de Deus. Por mais alegria que o mundo nos ofereça e nós possamos desfrutar, jamais vamos ter alegria verdadeira. Vai ser um arrependo. Parece que nós estamos bem. Parece. Mas não estamos. Só com o Espírito Santo. O inimigo encheu o nosso coração de medos, de desejos, de vontades, mas nada de acordo com a palavra de Deus. Se você pudesse tomar nota de ver qual é a prioridade da tua vida, você vai ver que não vai encontrar aqui na Bíblia. Que desafio, né? Já pensaram? É um desafio. Sabe, nós, para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos tirar toda a dúvida, né? Tudo aquilo que nos assola. O salmista, no Salmo 34, no verso 8, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Mas como nós vamos provar e ver se o Senhor é bom se nós não o conhecemos? Se nós só ouvirmos os outros falar que Deus é bom. Mas é quando nós somos cheios do Espírito Santo, queridos, que nós vamos poder entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Pergunta de Jesus: não quereis vir a mim para terdes vida? Está na hora da igreja acordar do sono. Acordarmos as nossas vidas, as nossas casas, os nossos lares. Nós estamos num sono profundo, não? Porque a igreja não está desfrutando do Espírito Santo de Deus. É por isso que Pedro e João enfrentaram o sinédrio e enfrentaram as autoridades. Quando eles disseram, parem de falar de Jesus, não falem mais disso. Aí Pedro e João disseram: bem, o que é mais importante? Obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Sabe quando Deus nos chama, mas Ele nos dá um chamado? Eu me recordo disso lá, 50 anos atrás, 54. Quando Deus me chamou, eu estava louco para dizer: não, para com isso. O que é isso? O que é? Está querendo me meter numa fria? Está querendo me jogar no meio dos lobos? Mas eu estou tão bem. Eu tenho tantos amigos, eu tenho tantas alegrias. É o momento da decisão. Hoje, se a igreja não tem poder para combater o mundo, é porque ela também é amiga do mundo. Entendam, por favor, nós nos vestimos como o mundo, agimos como o mundo, fazemos tudo que o mundo faz. Eu estou mentindo? A Bíblia diz que casavam e davam-se em casamento, não é o que a gente faz? Sabe, é interessante nós entendermos que Deus pede para nós uma coragem para enfrentar o mundo em que nós vivemos. E Ele pede para mim e para você: tenha coragem para entrar no santuário, no Santo do Santíssimo,
para receber o Espírito Santo de Deus. Senão, queridos, nós vamos viver que nem ioiô, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Sabe, não temos vontade de morrer para o mundo. Não, é sério, não temos. Quem quer morrer para o mundo? Eu não estou falando morrer para a vida, gente, não. Estou falando em morrer para as coisas do mundo. A vida nós vamos continuar desfrutando, talvez muito melhor do que antes. Mas a grande interrogação, será? Será? Vivemos sem conhecer um amor verdadeiro, que é o amor de Deus, o amor de Deus que produz vida. Você já viu quantas pessoas deprimidas e é síndrome de pânico, é isso e aquilo? Por que isso, queridos? A ausência de Deus. É o Espírito Santo, amados, que nos conduz nos caminhos de Deus. É através do Espírito Santo que nós temos esse maravilhoso encontro com Cristo que vai transformar toda a nossa vida.